Olá, chegamos com mais um episódio do nosso podcast. Fique com a gente até o final. Chegamos com mais um episódio do nosso podcast e mais uma vez estamos recebendo o Dr. Antônio, onde dará continuidade à sua história, à sua trajetória. No mês anterior ele contou pra gente onde tudo começou. Começou na infância, a vontade desde a infância de ser médico veterinário. Ele contou pra gente desde quando tudo começou ali na roça, com o seu pai, a sua trajetória, a faculdade, falou da família, falou dos filhos e começou a contar um pouquinho sobre a Rio Grande Nutrição e Saúde Animal. Olá, doutor Antônio, tudo bem? Tudo bem, Viviane, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam e nos acompanham. É um prazer estar aqui e agradeço pela audiência, pela paciência. E espero transmitir alguma coisa de bom aí para vocês que possam aproveitar. Obrigada mais uma vez pela participação do senhor e hoje o senhor dará continuidade a essa história linda de superação. Muitos vezes o senhor não imagina essa trajetória linda, história de superação, muitos altos e baixos para chegar até aqui. Mas antes do senhor dar continuidade para a gente, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O senhor vai me ajudar aqui hoje um pouquinho. Nós temos o café Raízes Serranas, que o senhor toma o dia todo. Fala um pouquinho desse café pra gente. Tomo demais até, mas não me dá dor de cabeça. Que coisa boa! Eu tomo, não me dá dor de cabeça, e quando eu tô com um problema mais grave é a Iácara que nos acode lá, dando seus conselhos. Né? Muito obrigado por estar aqui com a gente, Café Raízes Serranas. É sempre muito bom tomar um cafezinho dessa natureza, desse sabor, dessa qualidade. Obrigada, João. Obrigada, Iácara, por estar com a gente, por acreditar na gente. E esse café é o melhor que temos. Nós não tomamos esse café somente aqui na Rio Grande, nós também levamos para nossa casa. Temos também como nossos patrocinadores Nutron, qual o senhor tem total naturalidade a falar da Nutron. A Nutron, né, é a causa da existência da Rio Grande, né? A Rio Grande existe por causa da Nutron, que é uma empresa da Cargill, né? E estamos juntos aí desde o início. A Rio Grande nasceu por conta da Nutron, na área de nutrição de suínos, e é nosso principal parceiro, nosso principal fornecedor, e que traz aí toda a qualidade que nós vamos falar muito hoje, a questão de nutrição, e muita coisa a respeito do que a Nutron nos tem oferecido, nos tem dado a oportunidade de trabalhar. Que bacana. Fala pra gente também do nosso outro patrocinador, Agroséries Multimix. Então, também na linha de nutrição, mas com segmento de ruminantes, é o nosso outro patrocinador, né, Agroséries Multimix. É uma empresa nacional, uma empresa com 80 anos de existência, é uma empresa nacional, e que está aí no segmento, em outros segmentos, mas nós trabalhamos exclusivamente com o segmento de nutrição de ruminantes. É uma empresa que é desbravadora a nível nacional, com toda a tecnologia, toda a qualidade, e é uma história também que vocês procurem saber a história da Agroséries, como nasceu, né? O seu Antônio Secundino é um desbravador, uma pessoa que viveu em outro tempo, né? Ele não veio, ele nasceu 80 anos atrás, ele fundou a Agroséries, mas ele já vivia, acho que no século futuro ainda. Então, tanta tecnologia que essa empresa também nos oferece e disponibiliza para todos os nossos parceiros. Bacana, doutor Antônio. Voltando ao nosso primeiro episódio, no finalzinho dele, o senhor falava sobre os meninos trabalhar com o senhor, que o pai do senhor, né, queria isto, mas acabou acontecendo sobre os filhos do senhor trabalhar com o senhor. Vamos começar a partir daí hoje? Vamos relembrar, né, essa parte de estar aqui. Eu tive a felicidade, a grata satisfação dos meus filhos poder estar aqui nos ajudando, né? Já estiveram os 3 aqui comigo. Hoje
Eu tenho 2 dos meus filhos aqui, o terceiro, o Thiago, ele saiu, foi resgatado e sequestrado pela Delaval, né, que é um outro nosso parceiro, e trabalha diretamente com a Delaval, no desenvolvimento de tecnologias, suporte técnico, e os outros 2, o Diogo, que é veterinário e trabalha aí dando todo o suporte na área de nutrição, tanto de suínos quanto ruminantes, e o Netinho dando a parte de suporte para Delaval. Doutor Antônio, vamos falar um pouquinho para os nossos telespectadores, nossos amigos, parceiros, um pouquinho da história da Rio Grande, que no primeiro episódio do podcast o Netinho contou um pouquinho, mas a gente sabe que o pessoal quer ouvir do senhor também. Bom, a Rio Grande, né, ela nasceu, eu falei um pouco no episódio anterior, eu vim, né, do Paraná e trabalhei 18 anos numa cooperativa de suinocultores que eu tinha aqui em Passo, que é a Cooperpasso, e no finalzinho desses 18 anos eu recebi, através do Roberto Coelho, né, Roberto do Grupo Cabo Verde, nós recebemos um convite da Nutron para montar uma distribuição para a Nutron aqui na região. E com um pouco de relutância e tal, na virada do ano, nós decidimos aí por fundar essa empresa, né? E estrategicamente fomos procurar local para fundação e tudo mais, nome, essas coisas todas. E aí nasceu essa empresa em 12 de julho de 2012, né? Nós fundamos a Rio Grande Nutrição e Saúde Animal, inicialmente no segmento de nutrição de suínos com a Nutron. Posteriormente trouxemos também o segmento de nutrição de ruminantes, ainda com a Nutron. Mais à frente fomos agregando mais atividades dentro da Rio Grande, trazendo aí a Delaval, que é uma empresa que trabalha com equipamentos de ordenha e insumos para ordenha. A parceria com ruminantes, de nutrição de ruminantes com a Nutron, ela se encerrou em 2018, se eu não me engano, 2019, 2018, e logo em seguida nós incorporamos aí a Agroceres Multimix no segmento de nutrição de ruminantes. Então, os nossos 3 principais parceiros, né, que fomenta aí a Rio Grande, é a Nutron, nutrição de monogástricos ou suínos, a Agroceres Multimix, a nutrição de ruminantes, e a Delaval na área de equipamentos de ordenha e insumos para ordenha. Excelente. E o senhor sempre teve vontade de trabalhar com nutrição animal ou sempre trabalhou com a nutrição animal? Não, eu repetindo aqui, eu sou veterinário de formação, e quando você vai fazer a escola de veterinária, o veterinário ele acha que ele é clínico. Isso acontece até hoje com a maioria dos estudantes de veterinária que a gente conversa. As escolas de veterinária, elas têm uma certa dificuldade de colocar veterinários na área de produção, porque o veterinário, isso aconteceu comigo e acontece repetidamente com muitos estudantes de veterinária, que eles querem partir para a área de clínica, né? E é uma área totalmente diferente da área de produção, a área de nutrição. Eu relembrando aqui, lá na minha infância, o meu avô paterno, ele era um cerealista, ele tinha uma empresa de beneficiamento de cereais e fazia toda a comercialização de cereais lá no Paraná, comprando café, milho, arroz, essas coisas dos lavouristas que tinham na região. E naquela época a criação de suínos era muito diferente do que é hoje. Então o criador de suínos, ele criava animal praticamente sistema extensivo, e na época que era entre safra de lavouras, ele soltava os animais na palhada, né, e deixava os animais ali. Quando era a época de fazer uma nova lavoura, então ele fechava esses animais
E meu avô, nesse negócio dele, ele começou a comprar esses animais, é, porque o produtor precisava vender, precisava fechar esses animais para poder plantar uma nova safra. E meu avô então comprava e fazia a engorda desses animais fechado, né, num sistema de confinamento, até o abate. Então aí que eu acho que eu comecei, sem eu ter consciência, mas eu comecei a ter o contato aí com a suinocultura e com a nutrição de suínos, que era muito diferente do que é hoje. É, naquela época, na década de 80, década de 70, o menino ainda, eu lembro, que tratava dos animais, não tinha ciência nenhuma aí de tratamento, era bem empírico o modo de tratar, né? A nutrição era aleatória, ele tratava com abóbora, com milho, com lavagem, era um tratamento bem rústico mesmo, né? E aí, assim, depois de muitos anos que eu vim para Passo, eu vim trabalhar como veterinário na área de produção animal, mas ainda não mexia com nutrição. Eu vim tomar gosto pela nutrição da forma que ela é hoje, nutrição ciência, foi no ano de 2006, quando eu comecei a ser o responsável pela parte de nutrição então da Cooperpasso, fazendo toda a formulação, toda a questão de dietas, até na época até não, mas eu trabalhava daí com nutrição de suínos. Na visão do senhor, qual a importância da nutrição animal, da produtividade e o bem-estar dos animais? A nutrição é um dos pilares, né, de sustentação de toda a cadeia. Então a gente costuma dizer que são 5 pilares aí que sustenta, que faz com que toda a área de produção animal desenvolva. E a nutrição é um desses 5 pilares, que os outros pilares sanidade, manejo, instalações ou ambiência, né, genética e nutrição. Então, os pilares que faz com que tenha qualquer atividade de produção de proteína animal são baseadas, estão sustentadas por esses 5 pilares. E a nutrição, sem dúvida alguma, nos últimos anos, juntamente com os demais, ele não pode trabalhar independente, mas é o que teve um salto gigantesco aí, tá? Eu considero aí que houve algumas mudanças de paradigmas, alguns quebras de paradigmas aí na área de nutrição. Isso ao longo dos últimos 30, 40 anos aí foi uma coisa muito violenta, né? E hoje, como eu disse, uma nutrição animal hoje, a nutrição animal ela é muito mais evoluída do que a nutrição humana, muito mais evoluída, tá? Isso sem dúvida alguma. Olha, nós tivemos um bate-papo aqui com o Éder e com o Diogo. Eles falaram isso mesmo. Sobre a importância também, falaram de outras formas, né? Foram até em outras palavras, da importância dessa nutrição animal e que às vezes muitas pessoas não levam tão a sério, né? E levar um produto de qualidade à mesa, né? Acha que as coisas continuam do mesmo jeito e esquece da tecnologia, da importância até dessa tecnologia. O que o senhor vê? Que o senhor é uma pessoa vivida, o senhor já passou, o senhor foi consultor de fazenda, como o senhor contou pra gente aqui no episódio anterior. O que o senhor vê que ainda os produtores erram em relação à nutrição animal? Viviane, eu vou pedir permissão para não responder essa pergunta agora, que eu quero voltar na questão da nutrição e Certo. contar um pouquinho da evolução da história que eu vivi, que eu conheci da nutrição, e depois você me lembra, se eu fugir muito do assunto, para a gente voltar nessa pergunta sua. Perfeito. Mas o que eu vivi na história e na evolução da nutrição animal, como eu disse anteriormente, eu comecei lá na minha infância, quando meu avô então comprava os animais, fechava e tratava desses animais com abóbora, mandioca, lavagem. Foi mais ou menos já uma revolução vivida lá quando ele começou a usar concentrado
Na época a gente chamava concentrado da purina. Então, quando começou a usar esse concentrado da purina, que a Purina até é americana, é uma empresa também da Cargill, que é a mesma dona da Nutron, mas na época lá não era. E aí, assim, usava farelinho de arroz, que ele tinha uma máquina de beneficiar arroz, usava então farelinho de arroz e misturava com esse concentrado, então já foi aí uma evolução danada. Aí logo em seguida, na década de 70, 75, começou a entrada dos animais que a gente chama de animais de raça hoje, o porco branco que chama hoje. Então hoje são as granjas comerciais, praticamente são esse tipo de animal, as raças puras, Landrace, Large White, Duroc. E aí também, lá recordando a minha infância, meu pai nessa época, em 78, 79, se eu não me engano, ele comprou uma propriedade e nessa propriedade tinha uma granja de suínos, que era muito diferente das granjas de hoje. Mas já era uma granja de animais, que a gente chamava de animais de granja, não era animal caipira, né? E então, mas os animais eram soltos, as fêmeas parideiras eram soltas, tinha os piquetes que elas acessavam, elas eram fechadas só para ter os partos, os leitões não tinha gaiola para alojamento dessas matrizes, elas ficavam em baia e tinha um escamoteador que era dentro da baia, era um fechadinho um pouco menor, onde só os leitões dormiam e tal. E começava-se a tratar desses animais já com ração. E nessa época ainda era a ração da Purina, né, que vinha lá, os concentrados. Aí começava a usar os coxos já, coxo mesmo, para colocar ração dos animais, etc. E aí foi uma evolução bastante grande que teve, né, em uma década, 2 décadas aí para a criação de suínos. A terceira etapa que eu passei nessa evolução da suinocultura e da nutrição foi, como eu falei para vocês no episódio anterior, foi quando eu fui trabalhar em Tararé, lá na divisa de São Paulo com o Paraná, que eu tive o primeiro contato com a suinocultura nos moldes que é hoje, uma granja mesmo, tecnificada, uma granja com gaiolas, com fêmea em gestação em gaiola, o que hoje até, se for ver a questão de bem-estar animal, está sendo até proibido. Então, são normas e coisas que vêm e acontecem e a evolução vai mostrando que, né, então está se voltando como se era lá há 50 anos atrás, por exigência de bem-estar animal, etc. e tal. Mas lá na década de 90, então, quando eu fui para Tararé, eu tive esse primeiro contato com uma granja tecnificada e lá já a nutrição daí já era um outro patamar. Por incrível que pareça, a Grosseries, na época não era nem a Grosseries Multimix, era a Grosseries só. Depois que ela veio adquirir a Multimix, que ficou o nome a Grosseries Multimix, era a empresa que fazia daí a nutrição para essas granjas que a gente trabalhava lá nessa região de Tararé. E eu comecei a ter contato então com esse tipo de nutrição. Aí vinha já os concentrados, que não era nem concentrado, os núcleos, né, que era a parte de premix e vitamínicos. E ali você já misturava daí como mais ou menos é feito até hoje, com o farelo de soja, que é proteína, e o milho, que é energia, balanceava essa ração e fornecia para os animais. Então foi aí uma terceira fase que eu vivi. Mas, de um modo generalizado, teve também um grande divisor de águas aí na nutrição. Foi quando uma pessoa que já faleceu, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, né, com essa pessoa na área de nutrição, foi o Zoroastro. O Zoroastro, ele saiu então de empresas, ele trabalhou na Purina, então ele foi um dos desenvolvedores da nutrição da Purina, ele trabalhou na Grosseries, e aí o Zoroastro, isso deve ter sido na década de 80, meados de 80 para 90, o Zoroastro saiu dessas empresas e
resolveu abrir, que a gente chama assim, abrir a nutrição, né? É a nutrição aberta, porque até então era uma caixinha de Pandora ali, ninguém sabia o que tinha ali dentro, só as empresas que eram donas do conhecimento que sabiam o que tinha ali. E o Zoroastro, ele foi uma pessoa, foi um divisor de águas, que ele pegou e abriu essa caixa de Pandora para os produtores. Então foi uma revolução na área de nutrição, principalmente de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, assim, abriu, e aí as empresas comerciais, elas perderam muito, não é que perderam, como é que eu vou falar? Acabou que o que estava preso na mão delas, o Zoroastro pegou e abriu para o mercado, né? E isso foi assim um divisor de águas, como eu falei. Só que eu vejo isso hoje, a grande vantagem que se teve naquela época, hoje ela se perdeu. Não que eu venha a mudar de... Ah, não, porque hoje você representa duas empresas comerciais, então você está falando... Não, mas por que eu digo que se perdeu? Porque hoje o conhecimento, ele está aberto, ele está livre pela internet, o acesso à internet, então você busca o conhecimento em qualquer lugar que você quiser. Naquela época, para você poder fazer uma pesquisa, estudar alguma coisa mais a fundo, você tinha que ir para dentro de uma biblioteca, e não era qualquer biblioteca, uma universidade, um centro de pesquisa, e ali era realmente, então a pessoa tinha que ter um esforço pessoal e físico para poder encontrar e ter acesso a essas informações. Sim. Hoje essa informação ela está livre. Você acessou a internet, você consegue acessar qualquer informação que você tem. Em contrapartida, quando você pega empresas igual a Nutron, que é uma empresa da Cargill, a própria Agroceres, né, são empresas que têm 80 anos, 160 anos igual a Cargill. A Cargill ela tem 12 centros de pesquisa no mundo inteiro. Então, 12 centros de pesquisa, ela tem aproximadamente uns 150, 200 nutricionistas trabalhando exclusivamente no desenvolvimento de tecnologias. Então, eu acho que é quase que impossível uma pessoa sozinha, vamos dizer, se eu quisesse ser, eu vou ser um nutricionista, como o Zoroastro fez naquela época, ele foi um pioneiro nisso, mas hoje ele estaria limitado, porque a capacidade de desenvolvimento dessa pessoa, ela é muito limitada quando você pega empresas igual a Cargill, como eu falei, que são 12 centros de pesquisa a nível mundial, são mais de 200 nutricionistas, especialistas em nutrição em cada espécie animal, suinocultura, bovinocultura, etc. Então, eles desenvolvem especificamente aquela nutrição e trabalho. Eles não vão vir fazer teste nenhum, eles não vêm fazer teste na sua propriedade. Tudo isso já é testado nesse centro de pesquisa que eles têm, tudo isso é desenvolvido lá. Igual a Cargill na linha de nutrição de suínos, ela tem um pipeline que a gente chama, que é uma linha de pesquisa ao longo dos anos, que ela tem um compromisso a cada 3 anos ela desenvolver uma tecnologia nova naquele segmento da suinocultura, ou seja, um ano ela desenvolve uma tecnologia nova na linha de creche, no ano seguinte ela desenvolve uma tecnologia nova na linha de gestação, de reprodução, no terceiro ano uma tecnologia nova na linha de crescimento e terminação. No quarto ano ela volta na linha de creche. Então o que a gente tem aí dos Neopigs da vida, a linha Atmost na linha de creche, a linha Livelle na linha de reprodução. Então isso é um compromisso que a empresa tem já vamos dizer, na filosofia de trabalho dela, que isso são pessoas no mundo inteiro trabalhando, né, para que venha desenvolver e trazer tecnologias que são já comprovadas, testadas, avaliadas, tudo lá fora, e lá fora e aqui dentro, né, porque às vezes o que dá certo lá pode clima, alojamento, essas coisas. Sim. Não é a mesma coisa daqui, mas testam aqui no Brasil, eles têm centro de pesquisa aqui no Brasil também, né,
para que isso depois seja entregue na sua granja e seja utilizado com você, sem você precisar estar correndo risco algum de estar testando, entre aspas, um produto desse tipo. O mesmo acontece com a Agroceres, né? A Agroceres também tem seu centro de pesquisa, tem seus nutricionistas, e não é um nem dois, são dezenas de nutricionistas, especialistas em nutrição, que fazem esse tipo de trabalho. Então, isso voltando lá no assunto, então tira toda a vantagem que se tinha de abrir uma nutrição e fazer uma nutrição aberta. Outra vantagem que se tem quando se trata de empresas do naipe dessas que eu estou dizendo, Nutron, Agroceres, e tem outras empresas de mesma qualidade, é a questão da qualidade da matéria-prima. Você vai usar o núcleo, o premix, são produtos que você usa de inclusão dentro da nutrição. Quando você usa o núcleo, é coisa de 3 a 4% de inclusão. Quando você fala em premix, é 1,5% de inclusão. Então, a cada 100 kg de ração, você vai pôr 1 kg de produto, né? E dependendo da qualidade desse produto, é que faz totalmente a diferença. Então, uma empresa dessa, por exemplo, a Cargill, ela produz mais de 250 toneladas de núcleo por dia. 250 toneladas de núcleo por dia na fábrica dela aqui em Itapira. Toda matéria-prima que chega dentro da fábrica dela, ela é auditada. Antes de chegar, primeiro, ela faz uma auditoria do fornecedor. Então o fornecedor para vender uma matéria-prima para a Cargill e também para a Agroceres, que eu conheço a fábrica da Agroceres em Rio Claro, ela é auditada. Os fiscais, vamos dizer assim, as pessoas da empresa da Cargill, da Agroceres, elas vão em loco, vistoriam a fábrica do fornecedor, vistoriam tem um monte de item que é checado, né? Inclusive fora do Brasil. A Cargill tem escritório na China para vistoriar os fornecedores de lá, porque é muito comum você pegar, não desfazendo e nem querendo falar mal, mas papel é muito fácil de você conseguir, certificado de qualidade, etc, etc e tal. Só que quando você vai em loco verificar como é fabricado aquela matéria-prima, aquele elemento químico que tem que entrar na nutrição, às vezes não condiz com aquele papel que está confirmando a qualidade do produto, tá? Então isso é feita, essa auditoria, já antes de comprar o produto, para que aquele fornecedor seja enquadrado, esteja adequado para a entrega desse produto para essas empresas. Muito bom. Uma vez que esse produto é aprovado, toda a carga de produto que chega, ele fica em quarentena dentro da fábrica, tem um setor da fábrica que é chamado de quarentena, ele fica ali resguardado, e 100% dos produtos são analisados no laboratório que eles têm dentro da fábrica. A Nutron tem um laboratório chamado Labtec dentro anexo à fábrica de Itapira, que faz análise de todos esses produtos e produtos que nós, parceiros, enviamos para eles. A Agroceres tem um laboratório dentro da fábrica em Rio Claro também, que faz análise de 100% das matérias-primas que chegam antes de fabricar, antes de entrar na linha de produção. Ele tem que passar por esse crivo do laboratório, o laboratório que vai dar a liberação ou não desse produto. Então, tudo isso é coisa assim que você sabe o que você está usando ali pela aquela qualidade. Uma outra questão dessa quebra da vantagem que se tinha de usar a nutrição aberta é o poder de compra de empresas como a Agroceres e Cargill, que, por exemplo, a Cargill, ela fabrica uma fábrica dela, que é aqui em Itapira, 250 toneladas de produto dia, tá? O quanto que essa empresa tem que ter de matéria-prima ali dentro, ela vai comprar, e qual que é o poder de compra dela, quando comparado com uma pessoa que vai usar 25 quilos de um produto por dia, 250 quilos de um produto por dia. Qual que é o diferencial? Quem compra 250 mil quilos ou quem compra 25 quilos?
além de perda, não vamos nem entrar nesse mérito de perda, de desperdício, de etc. Não vamos nem entrar nisso, mas sim, só para dar uma palha aí com relação ao porquê que empresas comerciais de boa qualidade, há de se dizer isso, porque existe no mercado, sim, empresas que infelizmente não conseguem ou não têm a vontade de manter uma qualidade igual a essas empresas que nós representamos aqui. Sim. Voltando àquela pergunta, então, né? O senhor sempre dando a aula pra gente. Na visão do senhor, como o senhor conhece as fazendas, como o senhor visita, como o senhor já foi consultor, o que muitos produtores ainda erram em relação à nutrição e saúde animal? Muito do que eu falei até agora já está respondendo a tua pergunta, a questão de qualidade da matéria-prima, de certificar ou analisar realmente se aquela matéria-prima que está sendo usada na fabricação ela está adequada, né? Então, confiança ou no fornecedor de matéria-prima. Tá? Eu estou falando muito porque o meu know-how hoje, não tenho know-how para falar de nutrição de ruminantes. Apesar que eu até, né, no início da Rio Grande, quando nós começamos a trabalhar na linha de ruminantes, aí eu enfiei a cara e fui trabalhar. Pôr a mão na massa mesmo para fazer nutrição, fazer dieta total, que a nutrição de suínos é totalmente diferente da nutrição de ruminantes. Porque a nutrição de suínos, você dá a dieta total do suíno, a dieta total do suíno é o concentrado que você fabrica, que você já faz e coloca ali no coxo para ele. A dieta total do ruminante, de leite principalmente, então, a dieta total envolve volumoso, que é silagem, que é ou pasto, ou silagem. O concentrado, que você normalmente ou faz dentro de uma fábrica de ração ou joga no vagão para você poder fazer. Então, são fatores bem diferentes. Né? Mas, então, muitas vezes a questão de erro, às vezes, de matéria seca, análise de matéria seca, por isso que nós temos hoje no campo, são 5 ou 6 técnicos nossos direto, e eu fico até bravo, né, do tanto de air fry que eu compro aqui para esse pessoal tá fazendo análise de matéria seca. Verdade. Mas é fundamental, porque é uma ferramenta tão simples, mas que faz uma diferença muito grande no final, você averiguar e ver quanto que tem de matéria seca, aquela silagem que você está usando. Porque você faz uma dieta, que hoje ela é feita, outro, que não era na minha época, até na época de escola, quando você ia estudar nutrição, era no papel, na calculadora, não tinha programa de computação igual tem hoje, para fazer dieta, para fazer nutrição. Então, você tinha que fazer conta, item por item ali, a gente chama de quadrado de Pearson, né? Então você queria saber a proteína, então você tinha que jogar aquilo ali e fazer. Ah, eu quero energia, mesma coisa, tudo no quadrado de Pearson para você fazer esse trabalho. Hoje não, é o computador, um programa de computação, então você tem que entender muito mais de computação do que de nutrição. Você programa e configura os parâmetros ali. Você quer a exigência do animal, vamos dizer assim, é o programa que vai fazer por você. Né? Mas, voltando na pergunta, então são pequenos erros, né? Granulometria, matéria seca. Hoje é muito comum a terceirização, né, da colheita de silagem e a questão da moagem do grão, de quebrar o grão, né? O grão do milho na silagem. Então, as máquinas que vêm colher, normalmente a gente chama de que é trabalhar com cracker aberto para não gasta menos óleo diesel, a máquina trabalha mais folgada, vamos dizer assim, rende mais o trabalho e sem forçar a máquina. Só que é um teste simples também que é feito na propriedade, pega-se um punhado de silagem ali na colher, e joga dentro de um balde de água e vê o que flutua ali de grão inteiro, né?
esse grão inteiro ele não é digerido. Então ele tem que estar quebrado, ele tem que estar amassado para poder ser aproveitado o amido que tem nesse grão. E muitas vezes se faz a dieta ali, considerando que se tenha, supondo que se tenha tanto de amido naquela dieta e não tem. Então por isso que nós estamos com os técnicos aí, com os airfries da vida, com os balde fazendo a coleta. Toda vez que é feita uma silagem, vai se abrir uma silagem nova ou caminha dentro de um silo, vem análise dessa silagem que a gente manda para o laboratório para ver e certificar o que aquela silagem tem de matéria seca, tem de amido, tem para que se possa usar aquilo ali de acordo com a exigência do animal e de acordo com a formulação que está nos dando. Muito bacana. Para o senhor, o que diferencia a Rio Grande Nutrição e Saúde Animal no mercado hoje? Bom, Viviane, tudo isso que eu tenho falado aqui, acho que vem corroborar com a resposta que você está querendo. Mas eu acho que o princípio de tudo é a filosofia da Rio Grande. A filosofia da Rio Grande de ajudar a construir um mundo melhor, né? Produzir proteína de maneira sustentável, de maneira social e ambientalmente correta. E essa filosofia nossa, que é a nossa missão, ela tem que estar casada aí com a missão, inclusive, dos nossos fornecedores. Então, tanto a Cargill, Nutron, quanto a Grosseries estão dentro dessa filosofia. São empresas que elas querem ajudar o mundo a prosperar, produzindo alimento, né, de qualidade, de maneira sustentável, bem-estar animal, são coisas assim que tá dentro dessa, vamos dizer, dessa crença nossa. E para isso, começa com os nossos fornecedores. Então eu tenho que acreditar no fornecedor que eu trabalho, acreditar no produto que eu tenho para oferecer para o meu parceiro, né? Porque eu costumo até dizer que eu posso ir lá e contar a melhor história do mundo, iludir muito bem o produtor, o tratador, mas eu não consigo iludir o animal, nem o suíno, nem a vaca. Então eu posso ir lá contar uma história muito bonita. Eu acho que falar do meu produto é o melhor possível, mas a vaca ou o suíno é que vai provar e vão tirar a prova se realmente é isso tudo que eu estou falando. Tá? Outra questão é que nós damos muito valor não só na venda, mas no pós-venda. Então os nossos técnicos são constantemente treinados e eles têm essa filosofia nossa também, que eles estão ali para ajudar a prosperar, ajudar a construir. Então eles estão dentro da propriedade não só para vender, a venda é uma consequência que nós temos do nosso trabalho, né? Eu pessoalmente venho, né, de uma formação muito técnica, eu não sou vendedor por si só, sim, eu sou muito técnico, mas às vezes até anti-vendedor, anti-comercial, vamos dizer assim, por ser muito ético. Procuro ser e sempre foi isso na minha vida. Então eu procuro, se for preciso, eu perco, mas não vou contar uma mentira para iludir o meu parceiro, meu cliente, porque volto a dizer, eu posso até mentir para ele contando alguma coisa que não é verdade, mas o animal não vai deixar eu mentir, vai tirar a prova dos 9 ali e vai mostrar o que eu estou fazendo na realidade. Então eu acho que basicamente isso aí, é uma empresa que ela trabalha com essa finalidade, não querer levar vantagem, nós queremos que o nosso produtor, o nosso parceiro tenha ganhos constante, né, sustentável, que possa manter o nosso ganho, que nós estamos aí para ser uma peça para ajudar no decorrer do seu trabalho. Tá. Quando o senhor foi, vamos falar assim, abrir a Rio Grande, quando teve início a Rio Grande, qual era a maior preocupação do senhor? A minha maior preocupação, eu acho que até falei no outro episódio, era que eu vinha de uma empresa, eu tinha aquele conceito da empresa, tinha um pouco de medo de uma empresa comercial.
Na verdade, eu tinha um pouco de medo. E o meu medo era, como nós começamos com a Cargill, com a Nutron, era que os produtos não sustentassem os resultados que nós vínhamos tendo com os produtos da empresa que eu trabalhava, que era a Cooperpasso. Então, realmente foi o maior medo que eu tinha, sincero, era isso. Porque será que os produtos são bons, tão bons quanto? E, por incrível que pareça, né, os animais estão aí mais uma vez para mostrar e para confirmar ou passar limpo aí tudo que eu disse. Então, além de conseguir manter, melhorou muito os resultados e nós temos um parceiro que está aí com a gente até hoje, que até brinca assim, fala, não sei o que vocês fazem, o que vocês põem dentro desse saquinho aí milagroso. Vocês têm que parar, né? Mas realmente o que tem dentro desse saquinho milagroso é o que eu falei para vocês, são centros de pesquisa no mundo inteiro, pesquisadores trabalhando incansavelmente para desenvolver tecnologias, desenvolver produtos que vão produzir mais, melhor, tudo isso. Sim, muito bom. Hoje, o senhor Antônio, que há 14 anos fundou a Rio Grande. E a gente sabe, né, que nós vivemos as 4 estações do ano todos os anos. E a empresa também, ela passa pelas estações. Qual hoje é o maior orgulho do senhor em relação a Rio Grande? O meu maior orgulho é o time que nós temos. Graças a Deus é o time que é Rio Grande. Nós conseguimos formar um time aí são 25 pessoas que estão aqui dentro, né, que comungam pelos mesmos objetivos, pelas as mesmas ambições. E eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo o time retratando aí, dando feedback de a Rio Grande é uma família. Porque é isso que o meu maior orgulho, vamos dizer, é esse aí. Que bacana, faço parte do time Rio Grande. Senhor Antônio, muito bom, né? O senhor voltará mais vezes aí. O senhor tem muita bagagem, muito a ensinar, né? Aos produtores aí, muitos que estão começando, que, né, toda a equipe também, a gente vê pessoas chegando aí na recepção, querendo conhecer o senhor, né, lembra da trajetória do senhor, né, muitos já chegou, já falou para mim, eu quero conhecer o senhor Antônio, eu já ouvi falar dele, eu vi ele há um tempo atrás, isso é muito bom, né, e eu creio que é uma alegria para o senhor também, saber que o senhor já deixou marcas positivas em várias pessoas. Deixa aí uma mensagem aos nossos parceiros, aos amigos e aos colaboradores também. Bom, eu quero agradecer, né, a paciência de todos, né, agradecer pela confiança e essa cara feia que eu tenho aí, que isso aí às vezes é só a casca mesmo. Mas por dentro é cheio de amor aí, de compaixão e vontade de ajudar, vontade de trabalhar junto e vamos crescer. Vamos trabalhar para crescer, todo mundo produzir, ser feliz. E eu acho que o mundo precisa do nosso alimento. Obrigada, Agroséries Multimix, Nutron, Café Raiz e Serrana, porque um café bom para o dia a dia precisa ser Café Raiz e Serrana. Até o próximo podcast. Tchau!